Então, vamos lá, gente. Nós, continuando aqui, hoje a gente vai entrar num assunto que é um pouco complexo, por isso mesmo, sem pressa, porque é uma coisa bastante polêmica. Só recapitulando muito brevemente, eu disse para vocês que, a partir do momento que a gente começou no capítulo 7, Paulo vai tratar de coisas que dizem respeito à conduta dos coríntios. Então, é a segunda parte da carta, que é uma resposta que Paulo está dando à carta que eles mandaram para ele, que a gente vê citando no capítulo 5, versículo 9, lá no capítulo 15, ele cita isso. Então, ele está respondendo a posição deles. E lembrando que o problema dos coríntios era, eles se achavam espirituais demais, eles achavam que eles já estavam vivendo o que a gente chama de escatologia ultra-realizada, eles estavam achando que eles já estavam vivendo no espírito, por isso que a gente vai ver depois, quando a gente for estudar mais para frente a questão de dons, do porquê que eles se portavam muitas vezes com relação aos dons, e tinha realmente muitas manifestações do espírito, mas eles achavam que por causa daquilo eles estavam lá, e que, portanto, isso levava com que eles achassem que Paulo não era isso tudo, eles se contrapunham às posições de Paulo, e essa crise de autoridade levava eles a terem todo tipo de pecado. E essa era a questão, o entendimento deles de ser uma pessoa espiritual era uma pessoa cheia de sabedoria, conhecimento e etc. Só que mesmo a sabedoria e conhecimento deles era muito baseado naquilo que era a cultura grega, a cultura da cidade de Corinto. E aí Paulo vai responder a vários desses itens, sempre citando o seguinte: agora acerca de, mostrando que sempre ele está respondendo a carta deles. Isso aqui, então, ele pode ser dividido nesses tópicos que eu mostrei semana passada, só passando brevemente aqui, e depois, pegando aqui esse trecho que é do capítulo 7 até o versículo 16, subdividindo ainda nesses itens. O casamento e assuntos correlatos, é o que nós estamos tratando, que ele ainda vai tratar do versículo 1 do capítulo 7 até o 40, ou seja, o capítulo 7 inteiro tratando sobre casamento. E aí a gente vai indo muito devagar, porque tem alguns assuntos aqui que são bastante polêmicos, inclusive para a igreja de hoje. Mas ele vai tratar depois de comidas sacrificadas a ídolos e assim por diante, sobre dons e uma série de coisas que ele vai tratar. Sobre essa questão de casamentos e assuntos correlatos, eu mostrei para vocês semana passada qual era a ideia central. A ideia central, você sempre, para você não fazer uma interpretação equivocada disso, você tem que sempre ter em mente que a mensagem por trás de cada ponto que Paulo trata é: não procurem mudar sua situação, permaneçam como vocês estão. Porque, aparentemente, você vai ver assim, Paulo falando para quem é casado: permaneça casado. Você vai ver ele falando para quem quer casar: case então. Aí você vai ver para outras pessoas: é melhor que você não case. Vamos ver que coisa. Qual que é a ideia por trás disso? A ideia de Paulo é sempre assim: cada um permaneça conforme o seu chamado. Então, se eu entendo que eu tenho, como ele próprio usa o exemplo dele, o dom do celibato, qual o problema de você ficar solteiro? Nenhum. Agora, se por um acaso você é uma pessoa que entende que você foi casada, que você não consegue muitas vezes conviver com a questão do celibato, que se case. Não tem pecado nisso. Se você está casado, continue casado. E assim por diante, é o que ele vai falando. Então, por trás existe sempre isso. Existe também por trás uma questão do momento que a igreja de Corinto vivia. Por conta dessa situação deles, havia uma pressão muito grande por um movimento chamado ascetismo, que significava o seguinte: eu abri mão de tudo que está relacionado com a carne para que eu possa ser mais espiritual. Então, você imagina assim, é uma igreja onde as pessoas se acham espirituais demais, influenciado por uma cultura grega. Então, eu vou abrir mão de tudo que está ligado à carne, porque aí eu me torno mais espiritual. E aonde isso pegava no casamento? Na relação sexual. Então, tinha gente que estava casada, que entendia o seguinte: não, agora eu sou espiritual, e sexo é uma questão da carne, então nós não vamos mais ter relações sexuais no casamento. E aí ele fala para aqueles que estão casados que tem que ter. Existem pessoas que falam: então, você não consegue ficar casado comigo sem ter, então nós vamos separar.
E aí ele fala, olha, não é por aí. O divórcio não é algo que foi instituído por Deus. Então, tudo está girando em torno dessa posição de Paulo, para eles não mudarem de posição, e girando em torno daquilo que era a mentalidade de Corinto. Por isso que ele vai falar, por exemplo, no versículo 28, que casar não é pecado. Porque tinha gente que entendia o seguinte, você vai querer casar? Como? Se você é uma pessoa tão espiritual, vai casar por quê? Então, aí ele está aconselhando dessa forma. Então, eu tenho que entender que tudo está ligado, por isso que está aqui, ó, do 1 ao 7, aos casados, permaneçam casados. Aos que não são casados e as viúvas, é bom permanecer sem casar. De hoje nós vamos ver exatamente por que ele fala que é bom. Versículo 10 ao versículo 11, aos casados, quando os dois são crentes, continue casado. Do 12 ao 16, aquele que o cônjuge é descrente, se ele quer continuar casado com você, continue casado. As virgens, fique sem casar, mas se quiser casar não é pecado. E do 39 e 40, as mulheres casadas e viúvas, e as casadas são comprometidas com o casamento, e quando enviuvarem, é bom ficar sozinha. Mas, se quiser casar, case. Então, esse é o conceito que Paulo está tratando por trás de tudo isso aqui. Agora, como nós vamos falar hoje sobre viúva, é bom a gente entender a viuvez naquele tempo. Porque eu falo viúva, você imagina uma pessoa com mais idade. Normalmente, na nossa cabeça, na cultura de hoje, quando a gente fala uma pessoa viúva, a gente automaticamente vem na nossa mente a imagem de uma pessoa mais velha, né? Só que isso não é o que acontecia naquele tempo. Naquele tempo, por conta de várias condições que existiam ali, existiam muitas viúvas e viúvos jovens. Você veja, por exemplo, aqui, 1 Timóteo, capítulo 5, do 11 a 14, Paulo está escrevendo a Timóteo e diz, as viúvas mais jovens... Então, quando ele fala viúva mais jovem, se ele chama Timóteo de jovem, e Timóteo tinha 30 e poucos anos, ele está falando de pessoas bem mais jovens. As mulheres se casavam muito cedo, muito cedo. Então, era comum você encontrar mulheres com 19, 20 anos, viúva. Então, as viúvas mais jovens não devem fazer parte dessa lista, pois quando seus desejos físicos forem mais fortes que sua devoção a Cristo, desejarão se casar novamente. Assim se tornarão culpadas de quebrar o compromisso que fizeram. Além disso, aprenderão a se tornar ociosas e a andarem de casa em casa, fazendo fofoca, intrometendo-se em assuntos alheios e falando que não devem. Ninguém faz isso, né? Portanto, aconselho que essas viúvas mais jovens se casem de novo, tenham filhos e tomem conta do próprio lar. Então, o inimigo não poderá dizer coisa alguma contra elas. Então, era viúva jovem. E, além disso, tinha uma outra situação, que era uma situação social, que era a pressão para se casar novamente. Eu tinha pressão para se casar novamente por algumas situações. Por exemplo, a lei romana do imperador Augusto proibia homens e mulheres mais jovens não casados, inclusive viúvas e divorciados, de receberem herança. Então, esperava-se que a viúva se casasse dentro de 1 ano e uma divorciada em 6 meses. A lei exigia que a mulher desse pelo menos 3 filhos ao marido para receber a herança dele. Será, não? Naquele tempo, pelo menos desse jeito, não tinha golpe, né? De casar e depois separar para ficar com... Mas existia isso na lei. E o casamento visava a geração de filhos romanos legítimos, já que somente eles recebiam a cidadania. Então, existia toda uma pressão social para o casamento. Você imagina, eu estou numa igreja onde existe uma pressão social para a viúva casar por conta de questões da lei, mas, ao mesmo tempo, existe dentro da igreja pressões para não casar. Por quê? Não, porque somos espirituais, nós não precisamos casar, não precisamos dessas coisas. E está todo mundo no meio, eles escrevem para Paulo, e pior, quando eles escrevem para Paulo, eles ainda escrevem dizendo para ele, muito provavelmente, na aula passada eu falei para vocês que a gente está lendo esse trecho aqui, como se a gente estivesse vendo uma conversa pelo telefone, em que eu estou vendo, você está vendo tudo que eu estou falando, mas não está ouvindo o que a pessoa está falando do lado de lá. Mas, se eu digo para você, se você sabe quem é que está do outro lado, você conhece muito bem a pessoa que está do outro lado, você consegue ter uma ideia do que ela está falando para mim. Como se conhece muito bem quem eram os coríntios, e pelas respostas de Paulo, se entende que eles devem ter usado a questão de Paulo não ser casado. Eles devem ter dito isso na carta. Por isso que Paulo escreve algumas coisas aqui. Paulo não era a maioria, a quase totalidade
das pessoas que estudam a palavra entendem que Paulo não era casado. O que se discute muito é qual era a condição dele. Se ele era solteiro, se a mulher tinha deixado dele por conta do chamado dele para Cristo, ou se ele era viúvo. Isso não se sabe. Muito provavelmente ele foi casado pela condição judaica dele, que era uma condição exigida de um rabino naquele tempo. Então, muito provavelmente Paulo foi casado. O que não se sabe é se ele era viúvo ou se, de repente, a esposa o abandonou a partir do momento que ele começou a seguir a Cristo. Isso não se sabe. E eles devem ter usado isso contra Paulo. Falar, você mesmo não é casado e não está procurando casar, tá vendo? Por isso que tem algumas coisas na resposta que ele coloca aqui. Podem me interromper se precisar, tá? Aí ele escreve, então, no versículo 8 e versículo 9. Peraí, eu pulei uma parte aqui? Ah, é. Versículo 8 e versículo 9 é o título, então. Versículo 8 e versículo 9. Aos não casados e viúvas, é bom permanecer sem casar. Com certeza, não era a questão de casar ou deixar de casar que estava envolvido aqui. Por isso, talvez o título desse trecho aqui pudesse ser Viúvos e viúvas devem permanecer solteiros ou se casar. Talvez fosse a coisa mais óbvia, porque a ideia de Paulo é permaneçam como estão, conforme o seu chamado. Se você entende que você foi chamado ao casamento, case. Se você foi chamado a permanecer solteiro, permaneça. E assim por diante. Os textos que tem ao redor desses versículo 8, versículo 9, o texto do versículo 7, o texto do versículo 10 e 11, tratam de, os dois tratam de pessoas que estão tentando terminar o casamento. Os dois tratam disso. Se você leu antes, a gente vai projetar daqui a pouco para vocês, tratam de pessoas que estão tentando terminar o casamento. Antes, estão tentando terminar o casamento por quê? Por abstinência sexual. Eles eram chamados de ascéticos, então nós estamos querendo terminar o casamento porque você é casado comigo, você não consegue viver sem sexo, eu sou espiritual, então nós vamos terminar o casamento. Esse era o ponto que está tratando no contexto imediatamente anterior. E o contexto imediatamente posterior vai tratar de divórcio. Tá? Então, ele está tratando, por isso que a ideia é permaneçam como estão, não termine o casamento por nenhuma dessas razões. Agora, por outro lado, esses dois versículos estão sendo dirigidos a pessoas que neste momento aqui não são casadas. Então, é como se Paulo quebrasse a ideia. Ele fala primeiro para pessoas que estão casadas e querendo terminar o casamento para não terminar. Ele fala aqui embaixo de pessoas que estão casadas querendo terminar o casamento para não terminar. E no meio ele fala para pessoas que não estão casadas. Opa. Então, ele parece estar terminando a ideia, mudando a ideia. Esse texto traz uma dificuldade, que é, nós temos a tendência de achar por esse texto que o casamento seria uma concessão a contragosto feita àqueles que não conseguem se conter. Então, a gente entende o seguinte, era uma situação de que aqueles que não conseguem ficar, que não conseguem dominar os seus impulsos sexuais, que então casasse. Parece que é uma coisa mesmo contra a vontade, você casa. E não é isso que Paulo está tratando aqui. O que ele está tratando está dentro de um contexto de imoralidade. Lembra que a gente estudou no capítulo passado que era muito comum a prostituição dentro da igreja? Pessoas procurando prostitutas porque achavam que isso não afetava, porque era um pecado na carne, e eles eram espirituais. É esse contexto que Paulo está tratando aqui. E aí, o que ele diz no texto, então? Dos versículos 8 e 9. Portanto, digo aos solteiros e viúvas, é melhor que permaneçam como eu. Mas, se não conseguirem se controlar, devem se casar. É melhor se casar do que arder em desejo. Tá? Então, a gente tem que olhar o contexto aqui para a gente poder entender. O primeiro, versículo 7, onde ele diz, gostaria que todos fossem como eu, mas cada um tem seu próprio dom concedido por Deus. Um tem esse tipo de dom, o outro aquele. Perceba que no versículo 7, Paulo está muito provavelmente respondendo isso, porque usaram digamos, solteirice dele como argumento para dizer que as pessoas deveriam terminar o casamento. E aí, ele continua dentro desse contexto... Opa, fica quieta, Siri.
ela aparece aqui de vez em quando, eu não sei por quê, acho que ela gosta muito de mim. Aí, ele é dentro desse contexto, ele ensina que deve permanecer como está. Então, o contexto desse versículo imediatamente anterior fala muito claramente o que Paulo pensa. A questão não era uma questão de ascetismo, era uma questão de dom, de celibato. Ele estava solteiro, ele entendia que foi chamado por Deus assim, ele entendia que ele poderia viver dessa forma, e ele vivia muito bem dessa forma, e ele servia a Deus dessa maneira. Então, era um dom. E nem todo mundo tem esse dom. E por não ter, você casa, então. É o que ele está querendo dizer. E quando você olha o versículo imediatamente posterior, o versículo 10, ele escreve lá: para os casados, porém, tem uma ordem que não vem de mim, mas do Senhor. A esposa não deve separar do marido. Então, ele fala primeiro daqueles que estão como ele, depois ele fala daqueles que estão casados, para retomar o assunto do rompimento de casamento depois. Então, ele faz um breve ato aqui, depois de ter falado daqueles que estavam querendo terminar o casamento por um motivo errado, para falar para aqueles que estão sozinhos, como forma de responder aquilo que falaram dele. Por isso que ele usa isso nesse contexto aqui. E aqui tem algo que também, eu acredito que na Bíblia de todos vocês, aqui, independente da versão, está escrito, diga, solteiros e viúvas. Pelo menos o que eu pude ver na Ara, na Arque, tudo é solteiros e viúvas. Tem algumas versões que, no entanto, não é assim que está traduzido. Está traduzido aos viúvos e às viúvas, ou aos não casados e às viúvas. A questão aqui é, essa palavra usada por Paulo aqui é agamós. E essa palavra agamós, ela se refere às pessoas que não estão casadas. E aí existe uma dificuldade na tradução, porque a maioria das Bíblias traduzem isso como solteiro, mas fica meio esquisito. Aos solteiros e às viúvas, por que Paulo não teria dito aos viúvos e às viúvas? Seria alguma coisa diferente? O que exatamente está envolvido aqui? Bom, primeiro, Paulo, no versículo 2, já falou com os solteiros, aonde ele diz, aconselhou os solteiros a não se casarem. Certo? Tudo bem? E ele vai voltar nesse mesmo assunto de solteiros nos versículos 25 a 38. 25 a 38, de novo ele vai falar das virgens, então ele vai voltar na questão da solteirice lá embaixo. Por isso, alguns defendem que a tradução correta aqui deveria ser viúvo. Ele deveria estar dizendo a viúva e a viúva. E isso é extremamente coerente com a maneira como Paulo escreve. Porque ele escreve isso sempre de uma forma que ele sempre... Veja, ele fala aos maridos e às esposas, homem e mulher, mulher e homem, e aqui seria muito coerente ele dizer aos viúvos e às viúvas, porque ele sempre trata os dois. Se você ler do versículo 1 ao versículo 7, nós até dividimos semana passada, ele fala primeiro aos maridos e às esposas, homens e mulheres, mulheres e homens. Então, sempre os dois. O que é muito coerente ele voltar aqui a falar de viúva e viúva. Ele usa essa palavra aqui, é possível, melhor tradução, fosse realmente viúvo, porque isso também seria coerente com essa construção de mutualidade que ele faz entre marido e esposa, porque aparece 12 vezes nesse trecho que ele faz aqui. Então, era muito coerente. O argumento é que agamós se referia a todos os não casados. E por que, então, mencionar especificamente as viúvas? Por que se ele dissesse aos não casados, envolveria viúvo, viúva, solteiro, etc. Por que ele colocaria especificamente a viúva depois, se ele quisesse se referir aos não casados? Então, muito provavelmente, ele usou esta palavra para querer falar dos viúvos. No versículo 11, essa palavra volta a aparecer, só que ela volta a aparecer para a mulher separada do marido. E no versículo 34, essa mesma palavra é usada como contraste a uma pessoa que nunca... Então,
talvez a melhor tradução aqui fosse realmente viúvo. Na antiguidade, era realmente um problema muito grande enviuvar. Na maioria das culturas, tinha uma palavra para viúva, mas não tinha uma palavra específica para viúvo. Não é o caso do grego. O grego tinha palavra para viúva e para viúvo. Mas o que se entende é que, nesta época aqui, não era um termo muito usado. A situação da viúva era muito difícil naquele tempo. Por isso, eles tinham uma palavra específica para ela. Quando dizia para cuidar de viúvas e tudo mais, tinha uma palavra específica. Então, é muito provável que ele tenha dito que ele está falando de viúva e viúva. Quando ele diz é melhor, e pode ser que na sua Bíblia está dito aí, é bom que não se case, ou é melhor que permaneça como eu, o que Paulo está querendo dizer aqui é bom ficar sem casar assim como eu. Na verdade, essa expressão é melhor ou é bom se refere à situação que os coríntios citaram dele. Ele está fazendo uma comparação aqui com o que falaram dele. Paulo não era casado, não era sozinho por do mesmo motivo que os coríntios. Não era uma questão de ascetismo. Como ele já disse, era uma questão de dom. Por isso ele já disse, é bom, assim como é bom para mim. Não é algo que seja errado. Esse é o sentido que ele quer colocar aqui. É uma resposta àquilo que eles estavam dizendo. Por isso, se você já foi casado e ficou viúvo e decidir permanecer assim, você estaria de pleno acordo com aquilo que a Bíblia te chamou, se você está bem assim. Então, é bom que você fique sozinho. Ele não está dizendo que é melhor ficar sozinho do que casar. Ou ele não está dizendo em outros lugares que é melhor casar do que ficar sozinho. Ele está dizendo, você quer ficar assim? É bom, fique. É isso que ele está colocando aqui, ok? Então, por isso que ele escolhe. Ele está falando, na verdade, dele próprio. Mas aí vem o versículo 9, em que ele coloca, mas, se não conseguirem se controlar, devem se casar. É melhor se casar do que arder em desejo. A interpretação tradicional da maioria dos estudiosos da Carta aos Coríntios é que Paulo estaria defendendo que as pessoas não casadas permaneçam como estão e depois permitindo o casamento para aqueles que não conseguem se conter, porque é melhor casar do que ser consumido pelo desejo sexual. Essa é a interpretação da maioria das pessoas. Agora, voltando para o contexto, qual que era o contexto? As pessoas estavam vivendo, casados e não casados, uma questão de moralidade sexual com prostitutas. Esse era o contexto que estava aqui. Então, o que estava acontecendo é que as pessoas não se casavam porque entendiam que não precisavam casar, mas se envolviam com prostitutas porque entendia que aquilo era da carne, então era só uma questão de satisfação dos seus próprios desejos, não tinha a ver com a espiritualidade. Só, mas que diferença tem? Diferença tem, porque o ensino da palavra é que quando você se une a uma pessoa, você se torna uma só carne com ela. Então, quando ele se unia com a prostituta, o entendimento dele é o seguinte, não, eu estou simplesmente satisfazendo uma necessidade física minha. Isso não tem nada a ver com espiritualidade. Então, era muito diferente de uma questão de ser casado. A gente entender isso, a gente vai entender por que ele falou algumas coisas antes, que a gente já viu aqui. Como que você vai pegar o corpo que foi resgatado por Cristo e se unir a uma prostituta fazendo um só com ela? Havia um entendimento completamente errado a respeito disso. Então, o que precisa ser entendido é que Paulo não está aqui apresentando o casamento como um remédio para uma questão do desejo sexual das pessoas de Corinto. O casamento deve ser entendido como uma alternativa que ele está colocando aqui para aqueles que têm um entendimento errado e estão vivendo uma situação de pecado. É isso que ele está dizendo. E ele não diz algo como se fosse simplesmente uma questão de autocontrole. Mas a frase dele seria algo assim: se eles não praticam ou não estão praticando a continência, quer dizer, se essas pessoas estão sozinhas, mas estão se envolvendo com prostitutas, então é melhor que case.
É isso que ele está dizendo. Para Paulo, a questão não era meramente uma questão de impulso, era uma questão de pecado. Eles estavam vivendo uma situação de pecado e tinham que deixar de viver uma situação de pecado. O pecado estava dentro da igreja e a igreja estava concordando com a situação de pecado. Existe uma linha que entende que quando ele fala aqui a questão de arder em desejo, que o termo que ele está usando aqui tem a ver com a questão de condenação. Mas isso é uma coisa que não tem tantas pessoas que defendem isso, então não vou nem me ater. O Gordon Fee escreve o seguinte, olha, por um lado, em concordância com a ideia geral na antiguidade judaica e cristã, Paulo exorta os que foram casados a permanecerem na sua condição atual de não casados. Eles foram casados, então agora não são mais, permaneçam não casados. Nos versículos 39 e 40, ele vai repetir isso. Mas ele também reconhece que isso representa o que ele pensa que é bom. O que para ele é bom. Não é um mandamento. Não é uma coisa que todas as pessoas devem necessariamente seguir. Por outro lado, é um forte ataque àqueles que estavam vivendo um pecado sexual. Para eles, a alternativa adequada era o casamento. Ponto. Tá? Versículos 10 e 11, Paulo vai colocar, para os casados, porém, tem uma ordem que não vem de mim, mas do Senhor. A esposa não deve separar do marido, mas se o fizer, permaneça solteira e se reconcilie com ele. E o marido não deve se separar da esposa. A ideia, de novo, é permaneçam como estão. Essa é a segunda orientação, então, que Paulo vai dar aos casados. Ele deu uma aos casados, do versículo 1 ao versículo 7, e agora ele vai dar outra. Assim como no versículo 1 ao versículo 7, a orientação era para os casados que não se abstivessem da relação sexual dentro do casamento, pelos motivos que eles alegavam, que isso fazia deles uma questão mais espiritual, tanto que Paulo coloca lá uma exceção, eu permito e é permitido que vocês se separem, deixem de ter relações sexuais durante um período por um motivo de oração, porque isso era comum naquele tempo, mas depois de um tempo voltem para que vocês não sejam tentados por conta disso. Eles alegavam essa situação para romper o casamento e ele fala para eles permanecer casado por esse motivo. Paulo vai se dirigir tanto a homens quanto a mulheres. E a sequência aqui nesse texto é primeiro Paulo citar as mulheres, depois os homens, o que não é uma coisa habitual. O que esperado é que talvez ele citasse primeiro os homens do que as mulheres. Qual o motivo, então, de Paulo citar as mulheres primeiro? Não se tem certeza, mas acredita-se que isso esteja envolvido com a questão que a gente falou na aula passada das chamadas mulheres escatológicas de Corinto, que estavam usando o slogan dos coríntios para poder rejeitar os maridos e levando dessa forma os maridos a se envolverem com prostituição. Então, por isso é que talvez ele cite primeiro as mulheres aqui. Pode ser. Agora, ele fala tanto para homens quanto para mulheres. Alguns acham que ele é mais pesado com as mulheres do que com os homens, mas não é. O que ele está falando no versículo 10, ele é a mesma coisa que ele está falando para os homens no versículo 11. E Paulo faz uma afirmação aqui baseado naquilo que é o ensino de Cristo nos evangelhos e ligado àquilo que é entendido pelo direito canônico da igreja em situações ligadas a divórcio e recasamento. Só que, para a gente analisar esse texto, e aqui é o problema, porque esse texto ele é entendido de maneiras diferentes ao longo da história, e dentro das próprias igrejas e dentro dos próprios estudiosos, mas o que a gente tem que fazer é tentar entender esse texto dentro do contexto maior que é a igreja de Corinto, tá? Porque ele realmente traz alguns problemas. Então, vamos lá. Para os casados, tenho uma ordem, veja, uma ordem. Ele não coloca aqui como sendo mais um conselho, ele coloca isso como um mandamento, uma ordem, que não vem de mim. E ele aqui usa uma questão enfática do peso que vem de Deus. A esposa não deve separar do marido. Ponto. Então, o que ele está dizendo aqui?
Primeiro, ele está falando aqui quando os dois são crentes. Por que eu sei disso? Porque logo no contexto abaixo ele vai falar para aquelas pessoas que são casadas quando o cônjuge não é crente. Então ele está falando aqui dos casados e ele fala para eles como um mandamento do Senhor. Então ele está falando para crentes, casais crentes. Ele fala primeiro para as mulheres: você não deve se separar do seu marido, tá? Então ele está falando aqui para crentes, casados com crentes, em contraposição que ele vai tratar entre o versículo 12 e o versículo 16. Ele cita isso como uma ordem, como um mandamento. O contexto envolvido nessa situação. Bom, a gente pode voltar lá no, se quisesse ver, lá no Êxodo para isso. Mas primeiro, vamos pegar aqui. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Deus nos diz o seguinte: por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se formam um só, uma só carne. Quando houve toda a questão judaica, a lei judaica permitia o divórcio, a carta de divórcio, em situações em que tivessem problemas, alguns problemas específicos no casamento, do tipo, não existe consumação do casamento pela relação sexual, quando não existe, quando uma série de situações, abandono e uma série de coisas. No entanto, um pouco antes de Cristo, a leitura, e aí você vai encontrar um termo Hillel, que é a leitura daquilo que era feito da lei judaica a partir dali, o Rabino Hillel. Isso foi alterado, de certa forma, dentro da cultura judaica, em que permitiu uma situação em que o homem podia rejeitar sua esposa por qualquer motivo. Aí veio a questão que Jesus é confrontado com relação ao divórcio, porque os judeus que estavam em volta dele alegam exatamente a lei de Moisés. E aí Jesus, em Marcos capítulo 10, versículo 11, aparece Jesus respondendo da seguinte forma: quem se divorcia da sua esposa e se casa com outra mulher, comete adultério com ela. Em Mateus 19, 9, eu lhes digo o seguinte: quem se divorciar da sua esposa, o que só poderá fazer em caso de imoralidade, porque estavam separando por qualquer motivo, e se casar com outra, cometerá adultério. E em Lucas 16, 18, assim, o homem que se divorcia de sua esposa e se casa com outra mulher, comete adultério. E o homem que se casa com a mulher divorciada também comete adultério. Bom, aonde que entra a discussão nesse texto? Divórcio é pecado? Esse é o primeiro ponto que se coloca. Segundo, o recasamento é pecado? E aqui é que as coisas começam a se dividir um pouquinho. Jesus está combatendo nos 4 evangelhos, nos 3 evangelhos que a gente leu uma passagem aqui, a atitude dos fariseus de rejeitar a sua mulher por qualquer motivo e se casar novamente. E Jesus traz para isso, ele evoca para isso 2 situações. Uma situação de Gênesis 2, 24, que nós já lemos aqui, mas ele traz uma outra situação, que é a situação dos 10 mandamentos, as 10 palavras, Êxodo 20, 14, o 7º mandamento, está dito: não cometa adultério. Então, a maioria das pessoas entendem o seguinte: o que Jesus está dizendo aqui é que aquilo que Deus uniu, o homem não separa. E, portanto, o divórcio não é algo que é prescrito por Deus, mas é uma coisa que acontece. Só que o que ele estaria dizendo aqui é que, dessa maneira, unir-se novamente a outra pessoa seria, então, pecado. Seria, então, adultério, que é algo tratado nas Escrituras como pecado. Então, é isso que se entende. Poxa, mas então, você está dizendo que o que ele está ensinando aqui é que uma pessoa que se separou, ela não é considerada
por essas pessoas como pecado, mas ela casar de novo pecado? Sim, tem gente que entende dessa maneira. Como que as igrejas entendem isso? Isso é sim, mas existem exceções. E quais são as exceções? Quando o divórcio ele vem dentro de um contexto que está dentro daquilo que as Escrituras dizem, porque Jesus diz lá em Mateus 19:9, só poderá fazer isso em caso de imoralidade ou em caso de adultério. Então, quando o divórcio é fruto de adultério, quando o divórcio é fruto de abandono, ou quando o divórcio é fruto de abuso, muitas igrejas entendem que, dessa maneira, um recasamento não estaria contra o ensinamento de Paulo aqui. Porque Paulo estaria tratando aqui de um contexto dentro da igreja de Corinto, em que as pessoas estavam abandonando seu casamento por questões erradas. E aí ele estava dizendo que permaneça sozinho. E aí as pessoas, entendendo o contexto geral das Escrituras, muitas igrejas entendem que dessa maneira o recasamento seria permitido nessas situações. Abandono por um cônjuge, nas questões de abusos e nas questões de imoralidade sexual ou adultério. Outros, no entanto, entendem o seguinte, que realmente, olha, você separou, a igreja não pode dizer que você está em pecado porque você separou, mas você, porque se fosse isso, teria que ser excluído da igreja caso não retomasse o casamento. Mas você não pode casar de novo, você deve permanecer desta maneira como você está, seguindo esta orientação que Paulo coloca aqui. Por isso que este é um assunto extremamente polêmico. Paulo, então, se dirige primeiro à mulher, e aí tem alguns que acham que ele usa palavras diferentes, porque para a mulher ele usa separar e para o homem ele usa a palavra divórcio, como sendo questões diferentes. Dentro do contexto da época, não, porque dentro do contexto da época o divórcio podia ser oficializado, mas na maioria das vezes ele não acontecia, a pessoa simplesmente deixava. O divórcio ele era uma prerrogativa dos homens entre os judeus e os greco-romanos. As mulheres podiam ir embora simplesmente por razões econômicas e não ter necessariamente a solicitação da carta de divórcio. Então, pode ser que por isso Paulo tenha usado palavras diferentes aqui. Não que ele está querendo dizer que é uma situação diferente da mulher e do homem, é a mesma situação. Oi. Então, na época, por exemplo, quando ele estava escrevendo as cartas, Corinto, a lei romana, tudo, dependendo da época, ele se dirigia ou primeiro ao homem, ou depois para a mulher. No caso, em Gênesis 2:24, ele, eu acho que no caso da lei, tudo que tinha naquela época de Moisés, ele se dirigia primeiro ao homem, dependendo da situação. E depois, na carta em Coríntios, ia a mulher. O padrão era sempre se dirigir primeiro ao homem, esse era o padrão. Sim. O que se entende que Paulo tenha se dirigido às mulheres primeiro aqui é por uma questão de contexto, mas não se tem certeza, pode não ser. Se você tiver em mente que Paulo ele escreve que em Cristo não existe diferença entre homem e mulher, porque não há espiritualmente, não existe diferença. Existem diferenças de posição. Deus vai cobrar do homem aquilo que a responsabilidade de muitas coisas, mas não existe diferença perante Deus. São todos. Então, não se tem certeza se é isso, mas o que pelo contexto parece que ele está se dirigindo às mulheres por conta do contexto do momento que ele está vivendo, porque tinham muitas mulheres que estavam abandonando seu casamento. Entendeu? Aqui também tem uma questão de tempo verbal. Ele usa. Adilson, Oi. é só uma pergunta, que eu acho que é importante. Aí você estava falando com relação à posição. Cada igreja ela tem uma posição com relação a essa questão do divórcio, na questão da separação. A gente vê que Jesus fala também que ele permite a separação não por causa do pecado em si, mas por causa da dureza do coração.
Porque Uhum. mesmo no caso do adultério, se houver arrependimento, tem como restaurar. Qual que é a posição da nossa igreja com relação a isso? A posição da nossa igreja é como da maioria, quase que a totalidade das igrejas evangélicas, que a gente entende que, primeiro, o divórcio não é uma vontade de Deus para a vida de ninguém. E aí o casamento, em Cristo, a gente deve sempre entender que a gente deve manter o casamento, ah, a- buscando sempre a manutenção do casamento com todo o nosso esforço para isso. Mas a gente entende que existem situações em que o divórcio é aceito, quando em caso de adultério, quando em caso de abandono, ou quando em caso de abuso físico, etc. E aí, nessas situações, a nossa igreja entende que seria possível um recasamento, como a maioria das igrejas evangélicas entende assim. Mesmo igrejas em que, às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo para você da igreja do John Piper. É uma igreja muito conhecida e muito referência para isso. O John Piper, que é o pastor titular da igreja, ele não entende a possibilidade de recasamento. No entanto, a igreja dele entende que sim. E ele coloca claramente: eu não entendo assim, mas como a decisão é da igreja, a igreja entende. A quase totalidade das igrejas evangélicas entende a possibilidade de recasamento dentro dessas situações de cláusula de exceção, como essa que Jesus coloca aqui em Mateus 19:9, em caso de adultério, em caso de imoralidade. É assim que a gente entende. Mas a gente tem que entender que nem todos entendem assim. E alguns entendem que, na verdade, quando Paulo escreve a esposa não deve se separar do marido, mas ele está falando, na verdade, aqui para pessoas que muitas vezes já tomaram, inclusive, a posição. Quando ele diz, né, a esposa não deve separar do marido, ele diz que depois que aqueles que permaneçam dessa maneira, que não voltem a se casar, ele está falando para pessoas que já tiveram essa atitude. Por isso que, passando um pouco adiante, a gente vai ver no versículo 11, mas se o fizer, e aqui o se o fizer, a verdadeira tradução aqui, a tradução do tempo verbal é uma tradução no perfeito, no grego, e assim, uma vez que já foi feito, é como se ele dissesse assim, uma vez que você já fez, permaneça solteira. Mas, se você não pode se conter da mesma forma como ele falou antes, que você então se reconcilie com seu marido. Mas você não vai casar com outro. Por quê? Porque se você casar com outro, você vai estar em adultério. É isso que ele está ensinando para eles aqui. E aí, tem linhas que entendem o seguinte: qualquer que seja o motivo da separação, você permaneça sozinho. Tem gente que entende assim. Houve uma separação, não importa o motivo, permaneça sozinho. Nós entendemos que com essas cláusulas de exceção, eu poderia ter situações em que o recasamento é permitido. Então, é por isso que complementa aqui com o versículo 11. Então, o Gordon Fee mesmo escreve, dada as circunstâncias de Corinto, a exceção permitida, nada de divórcio, é a ordem aos crentes. No entanto, assim como todas as outras situações abordadas, Paulo permite uma exceção, mas se eu fizer, ou se você já fez isso. Então, o que ele quer dizer com isso? Nada de divórcio não é transformado em lei. Portanto, com a exclusão da comunidade, mas é proibido o adultério. O que ele quer dizer aqui? Na medida em que Paulo coloca essa exceção, mas se você já fez, ou mais se o fizer, ele estaria tirando de uma questão de pecado o divórcio. Eu tenho dificuldade de entender isso, porque isso é uma contraposição àquilo que é ensinado na própria Escritura, a partir de Gênesis capítulo 2, versículo 24. O que ele está querendo dizer aqui? Jesus colocou um foco no divórcio, no recasamento, no adultério. O sétimo mandamento é contra o adultério.
Não existe nenhum dos 10 mandamentos a respeito de divórcio, mas existe a respeito de adultério. Então, o que o Gordon Fee e as pessoas da linha dele entendem é que o divórcio, ele não é o pecado. E, portanto, a igreja não precisaria disciplinar uma situação de divórcio. Mas o recasamento é pecado e a igreja tem que disciplinar isso. Eu tenho dificuldade de entender dessa maneira. E nós não entendemos dessa maneira. Entendemos que o divórcio é uma desobediência ao mandato de Deus. E se o divórcio não for motivado por uma situação bíblica, como a gente colocou aqui, é uma situação que precisa ser tratada e conduzida como uma desobediência a Deus e, portanto, como pecado. Não tem como falar de outra forma. A gente e existem muitas situações para isso. Mas o recasamento para uma pessoa que terminou o casamento por motivos não envolvidos nas cláusulas de exceção que a Bíblia coloca, estaria agravando a sua situação de pecado, cometendo um pecado em cima de outro pecado, casando-se novamente. A questão de igrejas que consideram, por exemplo, pessoas que se recasaram, de acordo com a nossa igreja, né, a igreja permitiu o recasamento, a pessoa está recasada, só que ela não pode fazer parte de certos ministérios que tem a ver com o ministério de casal, né, considerar casais, sabe? Porque considera que essa pessoa, apesar de estar dentro da legalidade da igreja, estar recasada, ela não pode participar de certos ministérios, por estar recasada. Na nossa igreja, você olhar como, tipo, você vai ser exemplo, se você tiver um ministério, entendeu? De casal, você não vai ser bem visto. Exatamente isso. Ô, Jason, eu acho que assim, vai até mais adiante. Tem igrejas que, se você for recasado, você não pode assumir nenhum ministério, tá? Você não pode assumir nada. Você não pode, por exemplo, se fosse uma igreja em célula, você não poderia ser líder de célula. Tem igrejas que você, por exemplo, se quiser fazer seminário, você não pode. Então, muitas coisas. Aí, a situação que você colocou é um pouco mais simples, porque ela envolve uma questão também de bom senso. Da mesma maneira que você poderia dizer que você vai colocar para aconselhar casais uma pessoa que, de repente, poderia usar a experiência negativa dela para aconselhar os outros, é um pouco complicado você entregar algo deste porte para alguém que não teve sucesso na sua própria situação, não soube conduzir essa situação. Então, não é nem uma questão de mandamento, é uma questão de bom senso. Não é de bom senso que a pessoa cuide disso. Agora, existe algum impedimento dentro da nossa igreja de uma pessoa que é recasada liderar um grupo de adolescentes, liderar uma célula, tocar no louvor? Não existe. Não existe isso. Tá? Dentro da nossa denominação, existem pastores que são recasados. Eles tiveram um recasamento, foram separados, eram situações em que o outro cônjuge não era crente, foram separados antes, vieram para a igreja, se casaram e hoje são pastores na igreja. Então, a denominação aceita que as pessoas possam, inclusive, ser pastores dentro dessa situação. A maioria não aceita. Agora, a maioria não aceita. E essa situação da nossa igreja ainda é porque a situação de recasamento deles foi pré-vinda para a igreja. Então, entende-se que, a partir da conversão, a partir de tudo isso, houve uma vida nova em Cristo. Então, por isso que se aceita. Tá? Mas é uma situação bastante polêmica dentro de igrejas. Isso aí, cada um vai para um lado. E aí, como que a gente faz com esse texto? Eu tenho que, em primeiro lugar, trazer o texto para o contexto, que é acabar daqui a pouquinho, né? Tem que trazer para dentro do contexto. Paulo está tratando aqui de um contexto dessa igreja que eu não posso anular. E, portanto, eu não posso dizer que está errado. Quem pega esse texto aqui diz o seguinte: Paulo está tratando do contexto da igreja de Corinto. Quando eu vou para o contexto de Mateus, Jesus fala, não sei que seja em caso de imoralidade, eu não posso opor, dizer que então Paulo está dizendo que não pode recasar de forma nenhuma, não pode nada. Então, é muito complexo. Por ser uma situação complexa, a gente tem que desenvolver a nossa convicção pessoal, mas a gente tem que acatar aquilo que é decidido como um todo. Então, eu particularmente, posso ter uma posição pessoal em que eu sou contra recasamento em qualquer situação. Como, por exemplo, o John Piper. Mas eu não posso, por exemplo, pegar um exemplo. Tem exemplos na nossa igreja, por exemplo, tem o Rodrigo. Todo mundo sabe, o Rodrigo
Ele era casado, a esposa... Oi? O Jason está aqui. O Jason, por exemplo, mais fácil está aqui, mais fácil falar dele que está aqui do que quem não está aqui. O Jason era casado. Houve uma questão de abandono. A Luana decidiu terminar o casamento e houve abandono. Dentro do contexto que a nossa igreja entende, abandono por parte de um cônjuge seria algo que se tornaria lícito da parte dele querer um recasamento. Então, não teria uma situação de pecado nisso tudo. Outras igrejas poderiam entender que o Jesus, tudo bem, você foi abandonado, mas você vai ter que viver para o Senhor daqui para frente. E ponto final. E você não pode se casar de novo. Tá? Eu posso pensar assim, mas eu não posso colocar o meu pensamento na vida dele e dizer o Jason está vivendo uma situação de pecado. A igreja não pensa assim, mas eu penso assim, então ele está em pecado. Aí eu estaria julgando algo que eu não fui chamado a fazer. Tá? Então, eu estou esclarecendo essa situação para vocês entenderem que é um ponto realmente de diferença que existe aqui. Porque eu para poder ser... Não, Paulo está dizendo aqui, está ensinando que não pode casar. Então, tá, eu teria que anular todo o contexto do que ele está escrevendo aqui para poder pensar dessa maneira. Tá? Adilson, Oi? permite eu falar alguma coisa? Claro. Bom, a maioria do pessoal da igreja sabe o contexto da minha vida, do meu casamento, né? E foi exatamente em Mateus 19 que Deus tocou no meu coração para poder restaurar a minha relação com Ele, a minha relação com a minha família. E lá no final do versículo 8, ele fala que não foi assim desde o princípio. O que ele quer dizer assim? Que a vontade de Deus é que o homem e a mulher, quando nesse caso, que o homem não pode separar. Entendeu? Então, assim, é só para reforçar. A essência é a relação com Deus. Você está numa relação firme, verdadeira com Deus, você quer fazer a vontade de Deus, né? Então, dentro desse contexto da carta de divórcio, toda aí, que Moisés permitiu, né? Eu vi que, no meu caso, não foi permitido para mim separar. Eu estava fazendo uma coisa contra a vontade de Deus, onde eu procurei minha família para poder pedir perdão para ela e pedir restauração. Só queria acrescentar isso aí. Tá joia, Jorge. Então, é uma situação em que houve a restauração de Deus. Seu exemplo é o exemplo no sentido do ideal, né? Que houvesse a restauração, como ele diz aqui, depois no versículo 11. Aqui só contextualizando para vocês outro pensamento de Paulo. Em Romanos, capítulo 7, do 1 a 3, Paulo escreve o seguinte: agora, irmãos, vocês que conhecem a lei não sabem que ela se aplica apenas enquanto a pessoa vive? Por exemplo, quando uma mulher se casa, a lei a une a seu marido enquanto ele estiver vivo. No entanto, se ele morrer, as leis do casamento já não se aplicarão à mulher. Portanto, enquanto o marido estiver vivo, se ela se casar com outro homem, cometerá adultério. Mas se o marido morrer, ela ficará livre dessa lei e não cometerá adultério se casar novamente. Então, aqui estaria mais um outro exemplo fora da carta aos Coríntios do pensamento paulino. De novo, isso aqui é colocado pela maioria das igrejas dentro do contexto que ele não está falando aqui de cláusulas de exceção, mas está falando de situações em que em que a pessoa decidiu romper o casamento por razões como os coríntios estavam fazendo, que na verdade eles estavam rompendo o casamento por motivos errados. E aí ele estaria dizendo que não poderia casar novamente. Por isso que ele escreve: quer casar de novo? Se reconcilia com seu marido e não busque um novo casamento. Aquilo que é válido para a mulher também é válido para o marido. Você vai, mas para o marido ele só diz que o marido não deve separar da esposa. Ele não precisa dizer tudo que ele já disse. Ele já disse ali tudo isso e agora ele está falando a mesma coisa. Tá? Em uma cultura em que o divórcio se tornou uma espécie de normalidade, algo normal, entende-se o porquê que esse texto se tornou motivo de muita discórdia. Tá? Alguns consideram Paulo e até Jesus duros demais. Outros transformam o texto em lei e o divórcio o pior dos pecados.
Não há como negar que tanto Paulo quanto Jesus não admitiam o divórcio entre crentes, em especial quando se servia de base para um recasamento. Essa é a posição do Gordon Fee. Ele tem uma posição em que a posição dele é: separou? Tá, não é para casar novamente. Essa é a posição que ele defende. Que aplicações a gente pode trazer disso para a nossa vida hoje? Primeiro, que é difícil permanecer solteiro no mundo de hoje, dentro da igreja ainda mais. Fora da igreja, as pessoas vivem a sua sexualidade da forma como quer, então não precisa nem casar. Acho que o casamento está ficando tão banalizado no mundo de hoje, as pessoas estão casando muito tarde, em parte por causa disso. Já vivem como casado durante muito tempo, então o casamento só se torna um compromisso que as pessoas não querem ter. Por isso que às vezes demora muito para casar. Dentro da igreja, em que as pessoas estão buscando viver uma vida de santidade, casa-se muito cedo. Né? Essa é a situação que realmente ficar sozinho é algo que não é muito simples. Tem pessoas que foram chamadas por Deus para ficar sozinhos, servem a Deus com alegria sozinhos e graças a Deus por isso. Mas realmente é mais complicado. É possível, no entanto, levar uma vida solteira dedicada a Deus. Isso eu não preciso ser casado para ter uma vida dedicada a Ele. Se a instrução sobre um novo casamento parece muito dura para o leitor de hoje, para você que está lendo isso, você acha que a posição que está sendo colocada aqui é muito dura, saiba que Paulo tinha plena consciência da dificuldade daquilo que ele estava escrevendo naquela época, que ele estava escrevendo com base no que eu falei para vocês do contexto. A exortação de Paulo, então, num primeiro momento, é a exortação à reconciliação. Deve-se buscar com todos os meios a reconciliação. Mas veja, a reconciliação não é uma coisa que depende somente de mim. Se é uma reconciliação entre dois, depende a reconciliação da parte do outro. E eu só posso fazer aquilo que tiver ao meu alcance. Eu tenho que buscar a reconciliação de todas as maneiras, mas não uma reconciliação pela reconciliação. Uma reconciliação dentro de novas bases de um relacionamento em Cristo. Muitas igrejas entendem que o divórcio motivado por adultério, abuso danoso ou deserção do cônjuge seriam permissões para um recasamento. A nossa igreja se encontra nessa mesma situação. Tá? Eu sei que esse é um assunto bastante polêmico, talvez você tenha ficado com bastante dúvidas a respeito disso, e se você ficou com dúvidas